Oi pessoal! Me chamo Breno, e eu conto lendas e relatos assustadores que ganham vida, tudo contado nos mínimos detalhes para te arrepiar até a alma. Aqui, cada história é contada como se você estivesse lá, sentindo frio na espinha junto comigo. Então já chega chegando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje o assunto é daqueles que faz até quem duvida do sobrenatural perder o sono. Você já ouviu falar na lenda do gritador? Pois hoje, vou te levar por essa estrada escura, cheia de mistério, com relatos reais de quem jura ter ouvido esse grito sinistro ecoando no meio do nada. Vem comigo até o final, porque além da história, vou contar casos verídicos que aumentam ainda mais o medo dessa lenda. Bora mergulhar nesse universo tenebroso? A lenda do gritador nasceu lá no interior do Brasil, em estradas vazias, ladeadas por matas fechadas onde a neblina parece viva. Dizem que nas noites de lua minguante, um grito tão agudo e desesperado ecoa pelos caminhos, como se fosse de uma alma penando, implorando socorro. Quem ouve o gritador, conta que o som parece estar logo atrás, mesmo quando não há nada além do breu. O detalhe mais perturbador é que quanto mais você tenta fugir, mais perto o grito parece chegar. E há quem diga que se você olhar para trás, pode dar de cara com a figura pálida de um homem de olhos esbugalhados, a boca aberta num grito sem fim. Uma aparição tão intensa que muitos não saem dali os mesmos. O mito começou a se espalhar no século passado, quando motoristas de caminhão relataram encontros estranhos em estradas desertas. Um dos primeiros registros foi na região de Minas Gerais, onde um caminhoneiro jurou ter visto uma figura vestida de branco, parada no acostamento, gritando com tanto desespero que parecia estar sendo esfolada viva. O homem disse que ao frear bruscamente e sair da cabine para ajudar, não encontrou ninguém, mas o grito continuava ecoando, tão forte que parecia vibrar o peito. Desde então, o gritador virou sinônimo de mau presságio, e há quem diga que ouvir seu lamento significa tragédia iminente. Com o tempo, a história do gritador foi ganhando novos contornos. Em algumas regiões, dizem que ele é o espírito de um homem que morreu injustiçado, assassinado à beira da estrada numa emboscada cruel. Reza a lenda que antes de morrer, ele soltou um grito tão alto que ecoou pelos vales, marcando aquele lugar como cenário de seu tormento eterno. Para muitos, o gritador não quer apenas assustar. Ele procura alguém que o ouça, alguém que talvez possa ajudá-lo a encontrar paz. Mas há quem afirme que é pura maldade, um espírito vingativo que se alimenta do medo alheio. Um dos relatos mais conhecidos aconteceu na década de 80, quando um grupo de amigos voltava de uma festa numa cidadezinha do interior de Goiás. Já passava das 2 da manhã quando na estrada deserta, o carro começou a falhar. Enquanto o motorista tentava dar partida, um grito estridente surgiu do mato. Todos congelaram. A voz parecia tanto de homem quanto de mulher, desesperada, chorosa, mas tão aguda que fazia o tímpano doer. Ninguém teve coragem de sair do carro. Quando finalmente o motor pegou, o grito pareceu explodir bem ao lado do vidro, mas não havia ninguém ali. Até hoje, eles juram que foi o gritador. Um ponto curioso é que há regiões em que o gritador não grita apenas. Ele chama pelo nome da pessoa. Isso aumenta ainda mais o pavor, porque parece algo pessoal, íntimo. Tem relato de gente que ouviu o próprio nome sussurrado no vento antes do grito surgir com força total. Quem vive no interior conta que se você atender ou responder, pode ficar marcado por uma sequência de tragédias, doenças ou acidentes misteriosos. É por isso que nas cidades pequenas, há sempre alguém que recomenda: se ouvir um grito, não olhe para trás. Não responda. Apenas siga em frente. Em 1994, outro caso chamou a atenção na imprensa local de Pernambuco. Um motorista de ônibus noturno contou que estava quase chegando ao destino quando ouviu um grito cortante vindo do acostamento. Ele achou que fosse alguém pedindo ajuda, pois a estrada era conhecida por acidentes. Mas, ao parar o ônibus, não havia viva alma, apenas um frio intenso, como se tivesse aberto a porta de um freezer gigante. O motorista tentou seguir viagem, mas o grito voltou, dessa vez vindo de dentro do próprio ônibus, mesmo vazio. O homem precisou de acompanhamento psicológico depois do ocorrido. O mais sinistro é que há pessoas que dizem ter visto o gritador de forma bem nítida. Descrevem um homem de feições comuns, mas com a boca aberta além do natural, num grito silencioso que parece ecoar dentro da mente. Alguns afirmam que a pele dele é tão branca que quase brilha, e seus olhos são completamente negros, como poços sem fundo. Curiosamente, há variações que contam que o gritador também pode se manifestar como uma mulher, sempre pálida,
sempre com o grito preso na garganta, pedindo ajuda. Em todas as versões, porém, o grito é tão intenso que parece despedaçar o ar ao redor. No imaginário popular, o gritador virou quase um aviso sobrenatural. Muitos acreditam que ele surge antes de acidentes graves. Há relatos de pessoas que ouviram o grito e, dias depois, perderam parentes ou sofreram perdas financeiras enormes. Uma senhora do interior de São Paulo relatou que ouviu o grito 3 noites seguidas. Na semana seguinte, seu marido faleceu num acidente doméstico inexplicável. Para ela, não há dúvida de que foi um presságio. E histórias como essa se espalham, reforçando o medo de cruzar com o gritador pelas estradas do Brasil. Um relato arrepiante veio de um jovem chamado Rafael, de 19 anos, em 2007. Ele voltava de moto para casa quando, ao entrar numa estrada vicinal, sentiu um vento gelado e, em seguida, um grito tão próximo que parecia ter saído de dentro do capacete. Rafael, desesperado, acelerou, mas a moto simplesmente apagou. O grito se repetiu, agora misturado a uma risada histérica. Rafael desceu, empurrou a moto até chegar numa casa próxima. Quando contou o que houve, o dono da casa só disse: "Você teve sorte de não olhar para trás." Desde então, Rafael evita passar naquela estrada à noite. Outra história marcante envolve um policial rodoviário, o sargento Amarildo, que patrulhava uma estrada no Paraná em 2011. Ele relatou que certa madrugada, ouviu um grito estrondoso e parou para investigar, pensando se tratar de um acidente. O grito, porém, parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Quando ele iluminou o acostamento, viu algo branco se arrastando entre as árvores. Ao se aproximar, a figura se ergueu, mostrando um rosto distorcido num grito mudo. O sargento sacou a arma, mas a figura simplesmente sumiu no ar. O caso nunca saiu da cabeça dele, e virou lenda entre os colegas. Há quem diga que o gritador está ligado a portais espirituais, e que certas regiões são mais propensas a manifestações por serem locais de tragédias antigas, assassinatos ou rituais. Alguns estudiosos do sobrenatural apontam que sons intensos, como gritos, podem ser formas de energia residual, gravadas no ambiente por eventos muito traumáticos. E talvez seja por isso que mesmo décadas depois, há lugares onde, ao cair da noite, o vento parece trazer vozes vindas de um passado sangrento. A figura do gritador também acabou ganhando força nos relatos urbanos, principalmente com as redes sociais. Hoje, há grupos inteiros trocando histórias de gritos inexplicáveis. Vídeos circulam mostrando pessoas gravando a estrada e, de repente, o áudio estoura com um grito estarrecedor. Muitos acusam esses vídeos de serem montagens, mas há quem jure que são reais. E no fundo, a dúvida é o que mais apavora. Se existe tanta gente contando a mesma coisa, será que é só coincidência? Ou há algo de verdade nesse mito tão antigo? Um ponto que aumenta ainda mais o clima de terror é que algumas pessoas sentem consequências físicas depois de ouvir o gritador. Crises de enxaqueca, perda de audição temporária, calafrios que duram horas ou até perda de consciência. Uma jovem de Santa Catarina contou que após ouvir um grito vindo da mata, ficou 3 dias sem conseguir falar. Médicos não encontraram explicação. A lenda, então, se fortalece como algo que não apenas mete medo, mas deixa marcas reais nas pessoas. Curiosamente, a ciência tenta explicar o fenômeno do gritador como sendo resultado de sons naturais, como o rugido do vento em certas condições, ou gritos de animais noturnos. Mas quem já viveu a experiência diz que o som é diferente de tudo, tem algo quase humano, que parece carregar dor e desespero. E muitas vezes, o grito surge do nada, em noites calmas, sem vento ou bichos por perto. É como se fosse algo vivo, inteligente, que escolhe quando e para quem se manifestar. Mesmo com tantas explicações racionais, o gritador continua sendo um dos mitos mais assustadores do nosso folclore contemporâneo. Porque ele toca no medo primal, o medo de estar sozinho na escuridão e ouvir algo que não deveria existir. Um som que rasga o silêncio e faz o coração disparar. Talvez seja justamente essa incerteza que mantém viva a lenda, passando de geração em geração, como um alerta: nunca ande sozinho em estradas desertas à noite. E principalmente, jamais olhe para trás se ouvir um grito. E vocês já ouviram falar do gritador? Ou, quem sabe, já passaram por algo parecido? Conta aqui nos comentários porque eu tô muito curioso para saber se alguém aí já teve esse encontro de arrepiar. Se curtiu essa história macabra, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e compartilha com aquele amigo corajoso ou medroso que vai adorar, ou morrer de medo, dessa lenda.
E fica ligado porque aqui sempre tem mais histórias que vão mexer com a sua mente e com seus ouvidos. Até o próximo vídeo, pessoal. E cuidado com o que você escuta no meio da noite.